Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, venho a vocês como embaixador dos arcanjos e embaixador da nova triunidade estabelecida em seu coração. Há alguns dias de seu tempo terrestre, e como vocês talvez leram ou ouviram, várias coisas foram completadas sobre esta terra. Vocês chegaram, coletivamente, bem além deste espaço, no conjunto desta terra, no momento em que tudo deve se realizar de um momento para outro. Este momento para outro expressando, em sua densidade, um tempo curto. Assim como vocês percebem em suas estruturas e na sua consciência, a subida vibratória está se acentuando. Ela não irá reduzir, irá se acelerar até seu mês de dezembro, quando Maria vai intervir de modo solene entre vocês. Chegou a hora do seu despertar. Chegou a hora de se lembrarem do que os trouxe a essa terra. Os primeiros de vocês já começaram a redimir o triângulo luciferiano. Coisas, digamos, muito mais visíveis e sensíveis, precipitam-se atualmente do alto da matriz sobre sua terra, a fim de fazer emergir a verdade do retorno à unidade. Questão: o que é que limita ou trava meu acesso à vibração do coração e à unidade, que me parece não ter ainda atingido? Bem-amada, o único obstáculo existente, a única limitação, vem da percepção da consciência na personalidade. Após ter longamente desenvolvido o que eu denominei, há vários meses, o abandono à luz, convém agora que o apresente justamente através da percepção vibratória. A evolução do ser humano, em meio à falsificação, ocorreu através do que vocês chamam de ferramenta mental, intelectual, através de um fator importante denominado discriminação, que alguns chamaram de intuição. A discriminação e a intuição fizeram, em seu caminho, com que vocês ficassem cada vez mais sensíveis à noção de bem e de mal, até escolher o bem, ao invés do mal, adotando uma abordagem considerada como boa, do seu ponto de vista, e do ponto de vista, por conseguinte, da personalidade limitada, consistindo em obedecer a uma série de conceitos, e a manifestar, em sua vida, o que está relacionado com esse conceito. O abandono à luz é, de algum modo, a crucificação do ego. Esta crucificação do ego consiste ainda em se desidentificar de si mesmo. Enquanto houver persistência de uma identificação com esse veículo, temporário e efêmero, não pode haver identificação com a fonte. Pode haver ali projeção em meio à fonte, mas não há identificação. O princípio de identificação corresponde, justamente, e precisamente, à ativação da coroa radiante do coração, e do triângulo triunitário. A boa vontade não pode estritamente nada, eu diria até mesmo que ela é um obstáculo ao estabelecimento da verdade. Apenas acolhendo inteiramente, e como disseram alguns místicos, tornando-se pequeno, não na pequenez do ego que se formaliza a si mesmo, mas realmente deixando todo o lugar para a luz. A luz chegou para vocês pela abertura do primeiro portal em 1984. O Espírito Santo, retransmitido por Sirius, impactou-se sobre a Terra, progressivamente, ativando os chakras chamados do alto. A etapa, hoje, consiste em deixar esta luz estabelecer-se até se identificar com esta luz, na humildade e na simplicidade, como lhes foi dito. Trata-se, portanto, de passar de uma projeção mental idealizada para uma vivência vibratória no coração. Esta etapa, como foi enunciada em várias ocasiões por Sri Aurobindo, ou pelo venerável um amigo, apenas pode ocorrer do interior. Apenas você pode abrir a porta, apenas você pode destrancar esta porta. Nenhuma luz, mesmo a mais deslumbrante, não poderá abrir esta porta. Nós realizamos, e vocês realizaram, o essencial do trabalho de acolhimento desta luz. O acolhimento na totalidade, contudo, é um abandono à luz, a crucificação do ego, como eu disse, que necessita de não mais estar identificado nem com suas emoções, nem com suas ideias, nem com seus pensamentos, nem com seu mental e, ainda menos, com suas crenças. Apenas este modo de proceder permite viver a efusão da luz vibral no coração. Não existe qualquer obstáculo exterior, além do que acabo de enunciar.
Não há nem barreira kármica, nem barreira de idade, nem barreira do quer que seja além de você mesmo. É, por vezes, para o ser humano, extremamente difícil admitir e compreender que, em última análise, tudo, e absolutamente tudo, vem apenas de você mesmo. Esse mundo exterior, como lhes disse Maria, sendo ilusório, e projeção criadora, qualquer identificação, nesse mundo ilusório, os priva de identificação com sua dimensão de eternidade. Esse processo que eu tento descrever em palavras é, de fato, um mecanismo alquímico, ocorrendo em si e para o si. Alguns disseram, como Buda, como outros, que era necessário matar todos os modelos. Não há qualquer modelo estabelecido que se mantenha diante da luz vibral. A luz vibral é, portanto, um desencravar total do que fez a própria vida humana que deve ser realizado, a fim de viver o abandono. Não é a personalidade quem deve acolher a luz. Não é o ego quem deve se encarregar da luz. É justamente essa crucificação do ego, o abandono total à luz, que eu poderia denominar, em outros termos, uma rendição. Esta rendição é o próprio elemento que vai lhes permitir viver a liberdade. Antes disso, não pode haver liberdade, e, ainda menos, liberação. A limitação, em última análise, vem apenas da própria consciência. A consciência fragmentada não se julga digna de viver a luz. Isso resultou de condicionamentos extremamente potentes, realizados sobre a humanidade desde tempos imemoráveis. Descristalização, descondicionamento. Voltar a ser como uma criança. Voltar a ser humilde e simples, a fim de viver na unidade. Esse coroamento chega no momento mais oportuno, que é aquele que decide não a alma, mas, sim, a própria personalidade. Em resumo, apenas a própria personalidade é quem pode abrir a porta. A chave é a humildade, a simplicidade, remetendo assim à essência da frase. Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não voltar a ser como uma criança. E uma criança não tem nem passado, nem futuro. Ela está apenas no instante. Somente o instante é eterno, e a luz vibral apenas se encontra neste instante e em nenhum outro lugar. Dessa maneira, então, esta resposta será sempre a mesma para todo ser humano que seguiu os casamentos celestes. 2. Que ativou alguns chakras. Não há, no entanto, nem culpa, nem atraso, mas, simplesmente, maturação e processo alquímico que deve se conduzir ao seu final. E apenas o ser humano que é mestre de seu próprio calendário, ao mesmo tempo percebendo que é eternamente, mas que esse calendário interno e interior é também sujeito ao calendário da Terra, que lhe é próprio. A pressão da crucificação do ego vai ocorrer cada vez mais densa e intensamente. Mas, assim como nós fomos em grande número a lhes dizer, desde o coroamento, duas humanidades se separam. Isso corresponde ainda ao princípio de liberdade absoluta de cada caminho atribuído pela fonte. Alguns seres, e não há aí qualquer valorização de qualquer evolução além dos mundos falsificados, podem ter necessidade de aperfeiçoar sua evolução e sua transformação nos mundos de carbono, mas, desta vez, unificados. Ainda uma vez, nós dissemos, nem todos vocês têm o mesmo caminho. Nem todos vocês têm o mesmo destino. Nem todos vocês têm a mesma origem. Nem todos vocês têm a mesma dimensão original. É nesse sentido que Cristo disse para não julgar. A evolução não se define por sua capacidade presente para vibrar em meio à coroa radiante do coração ou ao triângulo triunitário, que firmam ainda uma vez o coroamento e sua saída definitiva da matriz, mesmo unificada, e o retorno à sua eternidade. Seja como for, os tempos são descontados, mas eles não terminaram. A palavra mestre, no que lhe concerne, corresponde ao abandono da vontade. A vontade não recorre ao coração, até mesmo uma vontade de bem. Ela remete inexoravelmente à personalidade e aos chakras situados na parte inferior do corpo, e não no meio. Aí estão, bem-amada, os poucos elementos que eu posso dar. Questão. Porque sinto uma pressão muito forte, há alguns dias, no nível das estrelas de Maria que constituem o triângulo da Terra. Bem-amada, não há porquê. Cada um sente o triângulo elementar necessário para si.
Esta alquimia interior acontece para lhe permitir finalizar, de algum modo, sua fonte de cristal e seu veículo interdimensional. Alguns vão perceber e sentir vibrações intensas e dolorosas no triângulo do fogo. E outros no triângulo da terra. Mais raramente, no triângulo do ar ou da água. Não há porquê. Há somente um trabalho vibratório que é efetuado e que permite realizar seu próprio coroamento. Eu disse e eu repito que a intensificação vibratória e da consciência será, em sua linguagem, exponencial, para chegar a um apogeu extremo no período precedente imediatamente ao Natal. Há somente que viver o que lhes é proposto pela vibração da luz, no nível de seu coroamento, no nível de sua redenção, no nível do coração e também do sacro. Questão: os problemas nas costas, do ciático, podem estar ligados a esses fenômenos. Bem-amado, a aquisição das energias e da consciência, permitindo despertar e alinhar as três lareiras, não mais em sua dimensão rotatória, mas de triângulo, está em curso. Isso pode passar por certo incômodo manifestado no nível dos membros superiores ou membros inferiores, refletindo, assim, a alquimia das energias que estão em andamento. Não há nada a compreender, nem a temer. Simplesmente, deixar esse novo equilíbrio se estabelecer. A carga de partículas adamantinas que vocês recebem aumenta dia a dia. Elas se agregam, literalmente, em suas estruturas sutis, físicas, etéreas, astrais e mentais. Elas podem provocar uma sensação de peso ou de vibrações intensas. Isso faz parte do trabalho de reajustamento. Não há nada a compreender além de um processo de transformação e de alquimia. Questão: e sobre a abertura do portal que foi anunciado para o dia 10 de outubro? Bem-amado, existem muitos portais. Esses portais, evidentemente, são conhecidos, tanto em meio à luz vibral, como aqueles que se opõem a esta mesma luz vibral. O que é interior é como o que é exterior. O processo de amanhã é uma abertura nova que visa fazer descer, literalmente, ainda mais partículas adamantinas em suas estruturas. Não há nada a esperar. Há somente que acolher, ainda mais, essas partículas adamantinas, que irá se refletir, sobre esta terra, por um aumento de gradação do cristal azul, refletindo-se, no homem, por um aumento do fogo, do triângulo do fogo, que começou durante seu basculamento. O triângulo do fogo prometeico, luciferiano, voltando a se tornar o fogo do batismo do Espírito do Fogo, permitindo sempre mais facilmente, para aqueles que o viveram, realizar a alquimia final da fusão das três lareiras e, portanto, ter acesso, naquele momento, de maneira mais fácil, à dimensão do estado de ser, seja nesse corpo como fora desse corpo. Os sonhos vão assumir sua importância. Eles serão significativos para a maior parte de vocês. Mas, retenha também que aqueles que se opõem à luz vibral dela irão se servir, de uma maneira como de outra, também, para tentar, como sempre, desviar a luz do seu objetivo. Esta data vibratória não é um fim em si. Ela é, aliás, observada e utilizada por aqueles mesmos que se opõem ao estabelecimento de sua realeza em meio ao coração, manipulando e utilizando as forças da ilusão, no nível do terceiro olho, pedindo aqui e ali para focalizar a vontade, justamente a vontade, sobre algo. Ao passo que o mais importante é unicamente acolher, e, sobretudo, nada fazer. Simplesmente ser. Aí está toda a diferença entre a humildade e a simplicidade do coração, e a vontade luciferiana, utilizando o mesmo princípio vibratório para fins totalmente opostos. Nós assinalamos esse portal, mas não lhes demos, literalmente, qualquer ação. O que será diferente para a reunificação com a energia arcangélica micaélica, dentro de alguns dias. Ela irá lhes permitir, aliás, perceber a diferença vibratória existente entre a vontade e o coração. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, resta-me agora trabalhar na terceira parte, que é, aí também, o meu papel de embaixador da nova triunidade. Assim como eu disse, cada uma das nossas intervenções arcangélicas,
como as dos anciões ou das estrelas, far-se-á, doravante, cada vez mais, na atmosfera vibratória. Eu lhes proponho, então, e esse será meu modo de saudá-los, que vivam agora a efusão triunitária. Meu amor e minha luz os acompanhem. Eu vou simplesmente estabelecer a conexão com cada um dos 3 pontos entre vocês. Eu pronunciarei simplesmente o nome da vibração correspondente a cada um desses 3 pontos, NDR. Trata-se do protocolo ligação da triunidade com o coração. Maria. Efusão de energia. Cristo ou Miguel. Efusão de energia. Miguel ou Cristo. Efusão de energia. Triunidade. Efusão de energia. Até breve. Efusão de energia. Aos 3 dimensões, 9 de outubro de 2010. Transcrição para o português, Zuma Peixinho. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.